fé, uma das histórias falava de um pai. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que está em Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. A gente não vai usar a tela hoje, que a gente está com uma decoração aqui, provavelmente você não ia acompanhar muito bem ali. Então abra sua Bíblia, ligue seu celular, seu tablet, compartilhe com a pessoa do seu lado. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante. Estou com uma camiseta aqui que tem um leão e um leãozinho. A próxima vai ter que ter dois aqui. E aqui é a criação da empresa da Aline e do Gustavo, a trio Tisha. Então, você quer uma camiseta legal, bacana, procure o casal. Olha que tem muitas propostas bonitas. Deus abençoe vocês. Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então Jesus estava vindo da onde? Jesus ele estava saindo de Gadara. Quem lembra a história do gadareno, aquele homem que era possesso por demônios e vivia nos sepulcros, dentro do cemitério, aprisionado por correntes, e eles não davam conta de prender esse homem. Então esse homem endemoniado, aprisionado, foi liberto por Jesus. Jesus vai até aquele local, ministra na vida daquele homem, muda toda uma cidade, porque as pessoas são impactadas por aquilo, e ele volta para Cafarnaum. É nesse contexto que essa história está acontecendo. Então Jesus ele volta de Gadara, ele desembarca em Cafarnaum, e de repente uma grande multidão vai ao encontro de Jesus, enquanto ele está ali na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. A sinagoga era como se fosse uma igreja. Então no Antigo Testamento nós temos lá a figura do templo, o templo que foi construído, e esse templo chega no momento onde ele é derrubado, ele é destruído, e os judeus são levados, exilados para a Babilônia. Então eles não têm mais o templo, eles não têm mais um local de adoração, eles têm um local que eles criam posteriormente, que não há nenhum versículo, não há nenhum mandamento para que eles criassem sinagogas. Mas eles, como estão numa terra estranha, num povo de cultura diferente, eles querem preservar a sua fé, eles querem preservar aquilo que Deus deu a eles. Então eles fazem pequenos locais como se fossem igrejas, como temos igrejas hoje em dia. E nesses locais chamados sinagoga, eles se reuniam para cantar, para adorar, para ler as escrituras, para ouvir o ensinamento de um rabi. Então um desses homens, chamado Jairo, que era responsável por uma dessas sinagogas, como se fossem congregações do grande templo, o grande templo onde haviam as festas, os sacrifícios, aquilo que era feito anualmente, tinha na sua vizinhança várias sinagogas, várias pequenas igrejas, onde havia esse culto que os judeus praticavam. E era na sinagoga onde as crianças aprendiam a ler e a escrever. Era na sinagoga onde os judeus levavam as suas causas judiciais para que o mestre da sinagoga, o líder da sinagoga, fosse o juiz e decidisse ali num tribunal interno aquilo que seria feito. Então esse homem que era líder de uma sinagoga, era uma pessoa que era responsável pela parte educacional, pela parte jurídica, pela parte religiosa, de toda uma comunidade. Esse homem vai ao encontro de Jesus. Então olha que não é qualquer pessoa, é um homem conhecido na sociedade, é um homem destacado, é um homem com posição, é um homem que as pessoas de longe já reconheciam que era Jairo. Já tinham visto Jairo, já tinham falado com Jairo, sabiam da influência que ele tinha, do poder que ele tinha. E de repente, um dia esse homem se vê numa situação onde ele precisa enfrentar uma multidão, ir ao encontro de Jesus e prostrar-se a seus pés. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que viva. Olha essa situação, esse homem ele tem que enfrentar várias coisas. Ele está ali, diante de uma multidão, ele está ali com angústia no coração, algo aperta o peito dele. Ele provavelmente não era muito simpatizante de Jesus, porque Jesus, àquela altura do seu ministério, ele já estava sofrendo oposição, e os líderes religiosos estavam querendo matar Jesus. Porque ele vinha com um jeito diferente de pregar, um jeito diferente de ministrar. Deus confirmava o ministério dele por meio de sinais e milagres. Então o povo que era líder nesses grupos de sinagogas, os fariseus, os saduceus, as pessoas responsáveis por toda a parte religiosa do povo de Israel, eles não estavam se alinhando com Jesus. Porque Jesus vinha com um jeito diferente.
Ele era um líder que não se submetia àquela organização deles. Ele era um líder que não se adaptava a muitas das interpretações que esses mestres da lei ofereciam. E ele também era alguém que era classificado como um mestre, um pregador, um profeta, assemelhado a Jeremias, a Elias, a João Batista. Profetas que tinham um perfil de ministério que batia muito de frente com a própria instituição religiosa, a própria instituição política, a própria vivência comunitária, chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas a uma mudança, chamando as pessoas a uma nova realidade que estava sendo proposta por ele. Então, com certeza, aquela sinagoga, aquelas pessoas, elas não eram 100% simpatizantes do ministério de Jesus. Mas acontece um momento de desespero, onde Jairo precisa. Ele só tem em Jesus a solução ou uma alternativa para resolver a sua situação, o seu problema. A sua filha de 12 anos, ela fica doente. E uma doença que ninguém dá jeito. Ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele tinha influência. Com certeza, ele tentou todos os recursos possíveis. Ele foi nos melhores médicos, ele teve acesso aos melhores remédios. Ele fez aquilo que deu para fazer. Mas chegou numa hora onde, olha, os recursos se esgotaram. Não tem mais o que fazer. Então ele entende que Jesus, aquele a quem as pessoas estão atribuindo milagres, ensinamentos poderosos e profundos, ele seria alguém que poderia ser uma resposta e uma solução para resolver a situação da sua filha. Então ele precisa ter uma coragem absurda para vencer a crítica, para vencer todo aquele sistema que era contra a associação com Jesus. Ele precisava vencer a crítica e a opinião da multidão, dos líderes religiosos, dos seus familiares e amigos. Ele estava numa situação que ele se apresenta diante de Jesus sozinho. A esposa não está com ele, não tem filhos com ele, não tem amigos da sinagoga com ele, não tem ninguém com ele. Isso sendo um indício de que ele não tinha aprovação para tomar essa atitude. A gente vai ver ao longo do texto que as pessoas ali, elas estão sempre batendo nele e desencorajando Jairo. Então ele tem que ter uma coragem absurda para decidir sair da sua posição, que tem uma reputação muito grande, para ir ao encontro de Jesus. Ele precisa vencer isso. Ele precisa se mover, ele precisa desfazer todos os receios que impedem ele de demonstrar publicamente a sua busca por Jesus. E pai, você que está aqui hoje, que receios que te impedem hoje de demonstrar publicamente a sua fé em Jesus, a sua busca por Jesus? Ele teve que vencer alguns obstáculos para demonstrar isso, e para de alguma forma atrair Jesus para sua casa e resolver uma situação que não tinha solução aos olhos humanos. Que tipo de receios a gente tem que vencer para a gente publicamente dizer, não, Jesus, a gente precisa do Senhor, Jesus, a gente busca o Senhor vai entrar na nossa casa a qualquer custo, a gente vai ser um lar onde a tua presença vai habitar. Ele precisava vencer isso. Ele precisava ter humildade para se prostrar a Jesus e dizer, olha, a minha posição não resolve nada, meus títulos não resolvem nada, todos os anos de estudo desde a infância não resolvem nada. Eu estou diante de alguém aqui que é maior do que eu, que é maior do que a minha sinagoga, que é maior do que o sistema religioso a qual eu pertenço. E ele se prostra diante de Jesus e diz, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Ele se humilha, ele abre mão de tudo aquilo que ele tem, todos os seus predicados e todos os seus adjetivos que ele ganhou ao longo da vida e diz, Jesus, ó, nada disso me vale nada. Eu me prostro aos teus pés. Ele vai confiando na graça e na misericórdia de Jesus. E ele se humilha perante ele, ele demonstra um amor para interceder com persistência incrível, pois o texto fala que ele fica insistindo, Jesus, a minha filha está doente, por favor vá na minha casa, impõe as mãos sobre ela para que ela viva. Ele não fala isso uma vez, ele não fala isso duas, o texto diz que ele fica insistindo. Ele está ali diante de uma multidão, como um homem influente, se humilhando. E abrindo o coração dele, intercedendo, ele vai orando, ele vai pedindo, ele vai insistindo, pois quem ama persevera, quem ama ora até que algo aconteça. E chega num determinado instante, Jesus simplesmente toca nele, dá o indício de que vai com ele. Jesus não retruca, Jesus não fala nada, Jesus não diz, olha, tá, mas você é tão importante aqui na sinagoga, você é alguém que ensina tanto, como é que você não consegue resolver essa situação orando a Deus? Jesus não fala nada, Jesus simplesmente ama esse homem, demonstra misericórdia e graça e acompanha ele, pois ele sabia que essas atitudes que ele estava fazendo já eram um grande passo para um homem na sua posição. Mas só que Jairo, ele tem algo que precisa ser tratado por Jesus. Ele já chega com um conceito formado
Jesus, eu preciso que você vá na minha casa, eu preciso que você coloque a mão em cima da minha filha, daí sim ela será curada. Ele tinha na sua mente, ele já tinha no seu histórico, um pensamento de como os profetas agiam. Os profetas eram canais de Deus, e eles faziam com que o poder de Deus fluísse do seu corpo e abençoasse as pessoas, trazendo cura, trazendo milagres. E ele já sabia qual era a forma que Deus tinha que agir. E nós muitas vezes já chegamos diante de Deus dizendo: Senhor, eu preciso que isso aconteça assim, assim e assim. Me deixa ficar no controle de como as coisas vão acontecer. Geralmente homens têm muito isso. Eu tenho esse sentimento de controlar as coisas, de querer que a coisa seja como eu planejei. E quando a gente é frustrado em planos que a gente tem, a gente se sente contrariado e fica irritado. Não sei se você é parecido. Mas com certeza esse homem, ele queria controlar e queria que as coisas acontecessem do jeito dele. Ele achava: não, Jesus é um profeta, as pessoas dizem que ele tem feito milagres, então ele vai fazer do jeito que a gente sempre ouviu que deve ser feito. Então Jesus, ele vai. Então eles começam a ir. E Jesus é alguém que se solidariza, alguém que se compadece. Ele não contraria aquele homem, ele simplesmente vai. E quando Jesus vai com você, pode ter certeza que ele está entendendo a sua dor. Ele sabe o que você passa, ele sabe o que você sente. Ele faz uma radiografia da sua alma como ninguém. Mas enquanto ele vai indo, enquanto ele vai caminhando, o texto ele continua e fala assim: Jesus foi com ele, versículo 24 em diante, todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Tudo isso acontece enquanto Jairo está ali agoniado. Jesus aceitou ir com ele. Então, enquanto a multidão está indo, apertando Jesus, Jairo do lado de Jesus, de repente Jesus para. Alguém me tocou. Não é meio absurdo? A multidão empurrando Jesus, comprimindo Jesus. Jairo ali angustiado. Não sei se ele pegou ali na barra da veste de Jesus. Vamos, Jesus, vamos, abrindo caminho. De repente Jesus para. No meio daquele aperto, daquele empurra, Jesus questiona: quem é que me tocou? Porque alguém aqui me tocou de um jeito diferente. Havia ali aquela mulher, nós conhecemos a história dela. Ela tinha essa dificuldade, essa enfermidade há 12 anos. O mesmo tempo de vida da filha de Jairo. Jairo vivia há 12 anos tendo alegria com a sua filha. No mesmo período, essa mulher havia vivido debaixo do sofrimento e angústia. Então Jairo está presenciando tudo. Jesus está no momento onde ele está aplicando alguns princípios de ministração na vida do Jairo para que ele possa aprender que ele não está no controle das coisas, que as coisas não são feitas do jeito dele, que até a demora de Jesus é pedagógica, que há um princípio para isso. Ele precisava que Jairo presenciasse a manifestação de fé daquela mulher. Porque aquela mulher, ela tem um entendimento de Jesus que é muito superior àquele que Jairo tinha. Jairo via em Jesus um profeta, um mensageiro de Deus, um canal de milagres. Mas aquela mulher, ela tinha uma compreensão tal sobre Cristo, de ouvir tudo aquilo que ela ouviu, de presenciar aquilo que ela presenciou, que na cabeça dela, Jesus não precisava dizer nada, Jesus não precisava colocar a mão em nada, Jesus não precisava interagir de forma alguma, porque Ele era o próprio Deus encarnado.
Ele não era simplesmente um mensageiro, simplesmente um profeta. Ele era alguém que em si tinha a expressão exata e completa do próprio Deus. E por onde ele andasse, por onde ele tocasse, coisas eram transformadas e realidades eram mudadas. Ela entendia, não, esse é o próprio Deus que caminha entre nós. Se eu tão somente tocar nele, não nele, na barra da sua veste, eu vou receber aquilo que eu preciso, pois tamanha é a glória que o envolve. Olha a compreensão que ela tinha de Jesus. Enquanto Jairo precisava que uma forma fosse seguida, ir na sua casa, impor a mão sobre a sua filha, falar algumas palavras, daí sim a menina fosse curada, seria curada. Essa mulher, ela não pede uma oração, ela não pede uma imposição de mãos, ela simplesmente quer a oportunidade de ir lá e tocar na barra de Jesus. E ela dizia para si, se eu fizer isso vai acontecer aquilo que eu preciso. Ela vai e age. Ela dizia para si, ela manifestava a sua fé, ela compreendia aquilo. Ela toma uma atitude, pois fé é atitude, fé não é sentimento, é atitude. Ela recebe o seu milagre. E Jesus para tudo, porque algo excepcional aconteceu. Alguém que sabia, algo que mais ninguém sabia, estava entre eles. Pois Jesus é empurrado por milhares de pessoas. Mas dentre essas milhares de pessoas, uma tinha uma revelação e um entendimento que mais nenhuma tinha. Ao ponto de extrair dele poder. Ele queria conhecer essa pessoa. Então ele para tudo, essa mulher se revela. Então a gente tem os detalhes da vida dessa mulher, porque ela contou os detalhes. Olha, há 12 anos eu tinha essa dificuldade, eu tentei de tudo e não consegui. Ela dá o seu testemunho, Jairo presencia tudo. Pois Jesus sabia que Jairo precisava presenciar a manifestação de fé daquela mulher para ele entender quem Cristo era. Ele vê aquele milagre, ele se maravilha com aquilo. Ele se compadece da mulher provavelmente, pois ele tem a mesma noção de tempo. 12 anos com a minha filha e essa mulher 12 anos sofrendo. Então enquanto ele está ali naquela euforia, nossa, que poder Jesus carrega junto com ele. Quem é esse homem? Enquanto a fé dele, ela é edificada naquele instante, enquanto ele vai se alegrando com aquela situação, mas ao mesmo tempo aflito porque Jesus está demorando e ele precisa que Jesus chegue logo na sua casa, ele poderia simplesmente parar e dizer, Jesus, se já aconteceu isso aqui, vamos orar pela minha filha que lá já resolve tudo. Mas ele ainda não tinha desenvolvido esse entendimento. Então enquanto ele está ali naquela euforia de se alegrar pelo milagre da mulher, está ansioso para que Jesus vá logo. De repente, versículo 35 em diante, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, então Jesus ainda está ministrando para aquela mulher, dizendo, olha, sua fé te curou, vai, fique tranquila, isso nunca mais vai te atormentar. Enquanto Jesus falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo. Eles disseram, sua filha morreu, pare de continuar incomodando o mestre. Imagina o impacto no coração dele. Nossa, a gente estava aqui presenciando algo tão maravilhoso e isso aqui acabou com a vida da minha filha. Ele ainda não entendia que os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Ele tinha que entender que aquilo ali tinha um propósito. Mas a palavra de desespero chega uma sentença de morte. Ele devia estar ali dizendo, nossa, eu era o próximo da fila, alguém furou a minha frente e foi abençoado e agora perdi minha bênção. Imagina o desespero. As pessoas dizendo, olha, desiste, para, Jesus não precisa mais ir lá porque ela morreu. Não tem mais solução, não tem mais o que fazer. Mas era bem isso que Jesus queria que acontecesse. Da mesma forma que Jesus, ele espera 4 dias até chegar onde Lázaro estava. Da mesma forma que Jesus espera os discípulos estarem mar adentro no mar, para que depois, na 4ª vigília da noite, lá pelas 3 da manhã, ele apareça por cima das águas. Jesus, ele tem uma concepção de que a hora de ele agir, geralmente é a hora onde os nossos recursos se esgotaram por completo. A menina morreu. Então agora sim, eu posso manifestar a glória de Deus, eles realmente conhecerem quem é esse Deus a quem eles estão buscando. Lázaro morreu, já faz 4 dias, agora sim,
O tempo está propício para que Deus revele o seu poder em plenitude. Os discípulos acham que vão afundar, que vão se afogar e não tem mais solução. Agora sim, chegou o momento. Às vezes parece que tudo tem que piorar para depois melhorar. Às vezes parece que a noite tem que ficar mais escura para que Jesus venha com a sua luz e nos ilumine. E nessa hora de crise, a gente tem que entender que se Jesus está conosco, a gente não precisa temer as más notícias. Ele não precisava temer aquilo que estavam sentenciando contra ele e a sua filha, porque ele estava junto do autor da vida. Ele não precisava temer as más notícias, mas na hora da crise, na hora onde a gente ouve coisas contrárias, a gente precisa duelar dentro de nós com sentimentos conflitantes. E na hora da crise, o grande inimigo da fé não é a razão, mas as nossas emoções. Não é o entendimento, não é a parte científica, mas é aquilo que eu estou sentindo. Aquilo que nos desestabiliza, não é aqueles conceitos que nós temos na mente, mas são os sentimentos que agitam a nossa alma, é isso que nos derruba. É isso que nos faz tirar o foco de Jesus, tirar o alicerce da fé nele, e ver a situação como um todo, nos preocuparmos, nos desesperarmos e achar que não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas Jesus tem uma palavra de fé. Jesus diz para ele: olha, não temas, não tenha medo, apenas creia. Versículo 36, Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Jesus ouviu, Jesus ouviu. Jesus ouve aquilo que passa na sua alma. Jesus ouve aquilo que as pessoas dizem para você. Jesus ouve os pensamentos que atormentam a sua mente. Jesus ouve. E sempre que ele ouve, ele diz: não tenha medo, apenas creia. O medo e a fé, eles são antagônicos. O medo é a fé de que aquilo vai dar errado. É uma fé negativa. A fé em Deus é uma fé que crê que apesar de tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que aparenta ser, o melhor de Deus vai acontecer. E ele tinha aquela palavra de fé. Então naquele instante, Jesus toma uma atitude radical. Versículo 37, Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse. Imagina, milhares de pessoas. Jesus para, diz assim, faz um risco no chão, Pedro. A partir desse risco ninguém mais vem. Vocês estão proibidos. Daqui para cá ninguém dá mais um passo. E quem sai? Jesus, Jairo, Pedro, Tiago e João. Nem aqueles mensageiros que vieram dar o recado foram juntos. Jesus põe um limite. Jesus separa aqueles que têm uma disposição para crer no milagre, na intervenção de Deus, daqueles que estão ali simplesmente para atrapalhar, para dispersar, para ir contra. E separa um grupo seleto de pessoas, de íntimos, para compartilhar com eles o que realmente ele ia fazer. E quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, apenas está dormindo. Então a multidão riu dele. Quando Jesus vai conosco, não precisamos nos impressionar com os sinais aparentemente irreversíveis. Jesus chega na casa, é um velório, as pessoas estão chorando, estão fazendo um tumulto, estão fazendo um alvoroço. E Jesus é meio irônico às vezes. Tá, por que vocês estão chorando? Para que esse alvoroço todo? A menina está dormindo. Parece até meio insensível diante da situação, mas ele tem a forma dele de agir. E o pessoal ri daquilo. Não é? Quem é esse tolo que entrou aqui?
Muitas vezes as pessoas vão rir da sua fé, da sua confiança. Eu me atrevo até a dizer que se não houver vezes onde nós sejamos ridicularizados por nossas expressões de fé, nós não estamos sendo ousados o suficiente. Se ao compartilhar a minha fé, a minha visão, a minha confiança naquilo que Deus vai fazer, volta e meia alguém não me ridicularizar, não rir daquilo que eu estou falando, provavelmente eu não estou depositando uma grande fé em Deus, não estou sendo ousado o suficiente. Pois se eu estiver, todos aqueles que não são espirituais, não têm compreensão das coisas de Deus, vão aceitar o que eu falar. Mas se eu estiver sendo ousado o suficiente, tendo fé suficiente, eu vou ser contrariado. As pessoas vão rir de mim. Mas eu preciso ficar firme e acreditar na palavra de esperança. Aquilo que parece ser, na realidade não é. Porque o controle está na mão de Jesus. E é Ele quem vai dar a última palavra. É Ele quem vai decidir o que vai acontecer. Então o texto continua. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto. Jesus sempre isolando os incrédulos daqueles que querem ver o agir de Deus. Onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer em aramaico, menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Depois mandou que dessem alguma coisa para ela comer. A palavra final é sempre de Jesus. Não importa aquilo que pareça, não importa aquilo que as pessoas digam. Jesus é quem vai dizer o que é e o que não é. Recorra a Ele. Não coloque palavras na boca de Jesus já dizendo o que não vai ser. Recorra a Ele. Pois Ele que vai ditar o que deve ser feito no final e o que acontece no final. Então Jesus fala Talita cumi. Aquela criança, ela era alfabetizada em aramaico. Então Jesus se dirige à criança na própria linguagem em que ela entende. Nessa época eles falavam grego. Então, a língua que Jesus falava, a língua que circulava ali na época, a língua comum da sociedade era o grego. Mas quando Jesus se dirige a essa criança, ele vai na língua que ela estava sendo alfabetizada na sinagoga. Diz: menina, se levante. Ela ouve uma voz familiar e compreensível, ao meio onde ela está habituada a ouvir a voz de Deus, os ensinamentos de Deus. E a partir daquele instante ela abre os olhos e desperta para a vida. Nós como pais, nós como pessoas responsáveis por outros, precisamos enfrentar quaisquer obstáculos possíveis para atrair Jesus para a nossa casa. Esse homem, ele vence todo o conflito que envolvia a sua reputação. Ele se humilha perante Jesus. Ele clama de forma persistente até que Jesus tome uma iniciativa e algo aconteça. Ele não interrompe aquilo que Jesus faz em meio aos processos. Enquanto Jesus está curando aquela mulher, em nenhum momento Jairo fala alguma coisa. Ele permite que esse processo de demora seja respeitado, pois ele sabia que se Deus está demorando é para preparar algo melhor do que aquilo que ele tinha pensado. Ele entende que a palavra final é de Jesus. Ele permite que Jesus entre na sua casa e transforme a vida de todos que estão ali. Coloque-se de pé. A equipe de louvor pode vir à frente. Feche seus olhos. Os pais aqui presentes perante Deus têm a responsabilidade de zelar pela permanência e manifestação de Jesus nos seus lares. Que as atitudes de Jairo possam inspirar você a batalhar para que Jesus se manifeste dentro da sua casa e traga à vida tudo aquilo que já foi morto. Todo amor, todo carinho, toda comunicação, a espiritualidade, a fé, não sei o que já morreu dentro do seu lar, dentro da sua casa. Mas você como homem, você como pai, você como sacerdote do seu lar, recebeu de Deus a responsabilidade de ter essa iniciativa, de ir até Jesus, se lançar a seus pés e orar até que algo aconteça e ver a manifestação poderosa dele transformando a sua realidade.
Mas talvez você viva numa situação onde essa tarefa cabe a você, mãe, porque não tem outro que faça. Cabe a você, vó, avô, você, filho, o único cristão de casa. Você se inspire nas atitudes de Jairo para que Jesus possa adentrar o seu lar e reavivar tudo aquilo que morreu. Nós abençoamos a sua vida. Nós clamamos para que o poder de Jesus se revele a você, para que você seja cheio de fé, de coragem, que você possa aprender a se humilhar e se prostrar diante de Cristo, e a cada dia interceder, clamar e orar e perseverar até que Ele vá junto com você e realize grandes coisas em nome de Jesus. Vamos cantar para sempre novamente. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, Ressuscitou, ressuscitou. E esse mesmo Jesus que ressuscitou, Ele está a cada dia ressuscitando e trazendo vida a qualquer coisa que aparentemente tenha morrido em nossos corações e em nossas vidas. Temos ainda uma última homenagem aos pais essa noite, você pode se sentar.
grupo Passos de Adoração vai ministrar uma canção agora. coração direi que só Jesus Cristo é o meu Senhor. Não tenho bem maior além de ti, não tenho que recusar. De braços abertos pra me abraçar, seu amor impossível de negar. Por isso eu cantarei. Não me deixe
Glória a Deus. Obrigado, pastor de adoração. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Feliz Dia dos Pais novamente. Cumprimente quem está próximo de você. Dê um abraço. Desejo uma boa semana. Culto de mulheres no próximo sábado. Culto de jovens sábado à noite. Deus te abençoe.